Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso grande bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre essa construção que a gente faz da nossa vida profissional, que eu vou apresentar daqui a pouco a Caroline, mas que nunca é uma linha reta, né? A trilha da carreira, ela sempre tem alguns desvios. E eu estou dizendo isso porque a Carolina vai se apresentar daqui a pouco, mas ela é uma profissional de comunicação, mestre e doutor em comunicação e semiótica, mas que depois foi para lá da educação, né, e hoje atua também tanto na área da comunicação quanto na área da educação. E nós vamos falar aqui tanto dessa carreira de comunicação, como também, como sempre abordamos aqui, a questão mercado de educação. Então, muito obrigado, seja bem-vindo, Caroline Petian, que é gestora acadêmica da Harvard Agribusiness School. Depois nós vamos falar, já tivemos algumas pessoas da Harvard aqui, falar um pouco sobre isso também. Bom, primeiro te agradecer por estar aqui num sábado, que é sempre tão complexo, e queria que você falasse, se apresentasse e contasse um pouco da história de quem é a Caroline, como que a Caroline chegou, né? Vem pela comunicação e chega na educação. Isso aí, é um assunto longo, né? Mas é uma composição de carreira, eu diria. Eu comecei lá no ano 2000, mais ou menos, com essa primeira formação, né? Então, a minha primeira formação foi na linha da comunicação. Eu sempre gostei de redação. Lá, quando a gente é adolescente, a gente busca esse repertório do que você gosta mais, do que você faz mais. E eu sempre fui uma boa aluna e sempre gostei muito dessa linha de linguagem, de língua portuguesa, não das exatas, mas dessa área. Então, a partir desse momento, eu já fazia curso de gramática, eu fazia curso de oratória, então eu já estava mais nesse lado da vida, da comunicação, quando entrei na faculdade de comunicação social. Naquela época ainda era comunicação social com habilitação, ou publicidade ou jornalismo, né? Eu fiz jornalismo. Então, naquele momento, eu diria para você que tudo que eu vivo hoje começou lá. Sim. Então, dentro da faculdade de comunicação, é quando a gente se desenvolve com a produção de conteúdos. Eu depois fui ser professora na educação à distância também. Sim. Então, todo o desenvolvimento da comunicação formou o que eu trago para a minha carreira até hoje. E até um ponto legal, naquela época, que em 2004, quando eu concluí a faculdade, eu fiz o trabalho de conclusão de curso na área do agronegócio, que foi me trazer depois, né, para o agronegócio mais para frente. Então, você vê como tudo começa nesse ponto. Muitas pessoas falam assim, mas eu mudei de carreira, eu não acertei na primeira. Eu não acho que a gente não acerta na primeira, eu acho que é uma parte da nossa carreira. Sim. Mas eu fiz isso e depois eu tive que mudar completamente. Eu não mudei completamente, aquilo me levou. Então, depois que eu fiz essa primeira faculdade de comunicação, ali eu já comecei a trabalhar no ensino superior. Foi em 2001, se eu não me engano, que eu já comecei a trabalhar em faculdade, né? Então eu já estava nesse primeiro momento trabalhando com o ensino superior, e aí depois fui fazer o mestrado, o doutorado. Nesse meio tempo eu fiz ainda outra graduação, que foi a graduação em pedagogia, e uma terceira, que estou ainda nela, é a administração. Então, a gente como educador nunca para de estudar, né? Às vezes as pessoas falam, Carol, mas mais um curso. Até o meu marido falou assim, vamos conversar uma coisa, eu acho que já tá bom. Tá? Então, por quê? Isso teve um desdobramento na minha vida pessoal também, né? Você sabe, Carolina, estou rindo aqui porque tudo que você está falando parece muito a minha história também. Porque minha esposa, de vez em quando, ela vira para mim e fala assim, você está fazendo mais algum curso? E não está me contando? Não, fala que não, fala que não. Fala que não. Porque com a história da educação à distância, eu produzo conteúdo desde 2007, eu faço muito curso à distância para poder entender os modelos, entender o que funciona, o que não funciona. Então, eu estou sempre fazendo um curso novo. E essa coisa, né, da pressão, né? Eu não tive uma trajetória como a sua, eu demorei mais tempo para ir para o mestrado, e logo depois que eu terminei o mestrado, eu já comecei o doutorado. Minha esposa falou assim, deixa eu falar uma coisa para você.
eu vou ter filho. Então, e eu parei o doutorado lá atrás, né, porque não estava dando realmente para conciliar tudo, e só voltei agora, depois de muitos anos que eu voltei para o doutorado. Mas é um pouco do que você fala, assim, que eu achei muito legal, né, pegando no que você disse, e é uma realidade. Nós estamos aqui no episódio 51, né, e o objetivo desse podcast sempre foi falar sobre isso, sobre carreira, sobre trilha, sobre o caminho, para entender como as pessoas se organizam e como acontece. E talvez, olha, deve ter umas 10 pessoas, de todas essas, que fizeram um curso, escolheram esse curso lá cedo, fizeram esse curso e trabalham com isso o resto da vida. Todas as outras foram por caminhos diferentes. E é isso que você falou, a gente não perde nada, né? Não. Isso só constrói. Né? Exatamente. No caso da comunicação, quando, por conta de toda essa afeição que eu tinha pelo discurso, pela gramática, eu entrei no mestrado em comunicação e linguagens. Então, eu estava falando até do agro, né? A gente começou um trabalho ali, eu continuei a pesquisa olhando para o homem do campo no mestrado, só que com discurso, e depois fui fazer o doutorado na linha de comunicação e semiótica, já pesquisando sobre discurso científico. Então, a comunicação veio permeando tudo isso e eu sempre fui dessa linha da pesquisa. Tanto né, na educação superior, mesmo na linha da educação particular, né, privada, ainda assim, tudo me encaminhou para a linha de pesquisa. Então, eu coordenei o núcleo de pesquisa, núcleo de trabalho de conclusão de curso, pós-graduação, uma série de situações que envolviam tudo isso, né? Então, é sempre um complemento. Sim. E você sabe que eu já entrevistei diversos professores aqui, tem 2 grupos que eu acabo entrevistando muito. Primeiro, profissionais de RH, e por que eu gosto do profissional de RH? Porque ele vê os 2 lados da carreira, né? Sim. Tem a própria carreira e tem o lado dos colaboradores das empresas, e muito professor, porque eu atuo como professor e a gente tem a nossa rede de relacionamentos, né? Sim. E você falou sobre a questão da pesquisa, né? Como é difícil pesquisa no Brasil, né? Eu entrevistei há alguns dias o Gustavo Aranha, que é um pesquisador, está fazendo doutorado agora também, e ele estava falando, né, da dificuldade, né, de ter o apoio e agora, recentemente, na semana passada, episódio 49, eu entrevistei o Fernando Moreira, que é um professor de ensino médio e que, durante o doutorado dele, ele foi para fora, foi ser pesquisador na Bélgica e depois voltou, tentou continuar a pesquisa dele aqui, mas infelizmente não conseguiu. E eu agora estou fazendo o doutorado e a gente vê, né, assim, como é difícil você ter o mínimo, né? Assim, ir para um congresso, essas coisas assim. Não estou nem falando do investimento na pesquisa, né? Como é que você vê isso no Brasil? Olha só, primeiro, de forma pessoal, para você fazer um investimento nisso, você precisa estar numa instituição que acredita nisso. Esse acho que é o primeiro desafio da pesquisa. Não é só acreditar, é investir, porque, veja, para o ensino privado, você precisa ter uma receita para que isso se envolva com esse custo, né? Não que seja um custo desnecessário, mas é um custo distante da visão de lucro. Sim. Então, por exemplo, para você implantar um mestrado, um doutorado numa instituição, você tem que ter um ciclo de pesquisa, de ano de pesquisa, de quantidade de pesquisadores, de quantidade de horas. E isso é um investimento que você precisa fazer primeiro para depois ver o retorno. Sim. Então, no ensino privado, especificamente, essa primeira receita é muito difícil da instituição ter para que diga, olha, vamos investir em pesquisa também. Então, precisa estar aí com uma receita boa para que possa ser feita. E é um investimento. É um investimento, porque você tem uma quantidade mínima de pesquisadores, uma quantidade mínima de horas por pesquisador. Não posso dizer assim, eu vou implantar um mestrado com um pesquisador. Não, são 40 horas para 10 pesquisadores, né, durante 1 ano, 2 anos, porque senão você também não tem rendimento na pesquisa para submeter o projeto. E aí você perde o projeto. Então, não é garantido que aquilo que você fez ainda de investimento vá virar um projeto, porque aí você tem outros 3 anos para começar a recuperar isso. É muito
longo, né? É uma linha longa para uma instituição. Então, por isso que a gente vê aqui, desculpa não, te cortar, imagina. que as instituições privadas, só as muito grandes, né, que conseguem ter, né, uma estrutura de custos, que conseguem. E aí também, muitas vezes, por uma questão de imagem, né, porque ter um mestrado, ter um doutorado pesa. Sim, né? cresce muito, né? A faculdade cresce com isso. Se você é uma faculdade, você vai crescendo como curso, pode chegar a centro universitário. O ideal é que a pesquisa cresça para que você se torne universidade. Então, esse é o ponto. Agora, se você está numa instituição que não está nesse caminho, dificilmente você vai ter liberação para ir a congresso ou incentivo, né? Um dos pontos que a gente olha muito para isso como gestão o professor está tendo investimento, incentivo, seja pagar para custear a sua passagem, o seu hotel ou a sua inscrição. Pequenos incentivos também são muito valiosos. Então, a instituição precisa estar olhando para esse caminho, para o pesquisador, para o professor ir para esse caminho. Outro ponto é composição de carga horária. Se a instituição, hoje a gente já vê mudanças nisso, se você tem um quadro fechado de professor por hora aula, você não vai ter pesquisadores para isso. Dificilmente no ensino privado. Agora, se você tem instituição que consegue fazer um parcial com 20 horas, carga horária sala, carga horária extra-sala, ou, claro, 40 horas, mas da mesma forma você precisa ter receita para sustentar esse professor ali. E do outro lado, né, quando a gente fala da instituição pública, e temos instituições de altíssimo nível aqui no Brasil, mas também é perceptível, vou dar a minha opinião sobre isso, né? Se eu estiver falando uma besteira, você me corrija. Eu faço doutorado na USP lá de São Paulo. E quando você chega na universidade, na USP aqui de Ribeirão é a mesma coisa, você vê instituições, né? Você fez comunicação. Algumas escolas têm um dinheiro que vem por fora, né, que vem ali das instituições, das fundações, como a FEA tem a FIA, a Poli tem a Vanzolini lá em São Paulo, que essas fundações colocam dinheiro e aí você consegue ter pesquisa, você consegue ter gente. E do outro lado você tem algumas instituições que estão muito fora do mercado nesse sentido, e isso é uma questão da educação brasileira pública, né, ela está afastada do mercado por algumas questões, e aí você não vê essas outras instituições, você vê até no prédio delas, né? Não tem esse mesmo tipo de investimento. Né? Não tem, e isso é bem importante, porque você tem um respaldo por trás que vai fazer todo o ciclo acontecer. Senão, fica distante mesmo. E um dos pontos que a iniciativa privada consegue é o investimento de empresas também. Isso é muito bacana, eu vejo isso acontecendo e isso facilita muitas coisas. Às vezes as pessoas me perguntam, Carol, mas isso não enviesa uma coisa ou outra? Nem sempre. Se não tem um bom negócio de ética, não. Não, exatamente. Então, o investimento não precisa estar ali para você beneficiar aquele ou outro. Pode estar o investimento, mas isso para pesquisa institucional. Acontece mesmo. O doutorado fiz na PUC São Paulo e o mestrado na Metodista de São Bernardo do Campo. Duas instituições que também recebem investimentos e tal, e são sensacionais, viabilizam tudo, assim, é muito fácil, não fácil de facilidade, mas de facilitado. A pesquisa acontece, você tem caminhos abertos ali, grandes pesquisadores, então tem uma estrutura é muito, muito importante para os alunos também. Tivemos modificações nas instituições, né? Mas estou falando da época que eu fiz, em 2006 ainda na Metodista e na PUC até 2008, né? Então, 2008 não, eu terminei em 2014 o doutorado, faz um tempinho. E aí é uma coisa interessante, outro dia desses eu vi um post do Marcos Fábio, não lembro se era do Marcos ou se era do Roberto, falando sobre isso. Né? A Raven, na qual você atua hoje, é uma escola nova, que eu sempre que comento sobre ela, eu falo, gente, nunca vi uma escola com tão pouco tempo se consolidar, né? E fez agora o IFAMA, um congresso bem importante. E ele fez um post mostrando isso, né, que as pessoas estão dispostas a pagar 2, 3, 4 mil reais num colégio e acham normal, e eu estou falando da minha experiência, porque meu filho tem 16 anos de idade, estuda num colégio mais ou menos assim,
Mas quando você fala que vai pagar R$2.000 numa faculdade, a pessoa, isso que absurdo. Sim. E além, né, dessa dificuldade, né, financeira das instituições e das pessoas, mais recentemente está virando meio modinha, né, falar que estudar é besteira, né, fazer faculdade não faz sentido. Exato. E aí eu vejo a Raven, né, como uma contramão de tudo isso, né, um posicionamento premium, bem direcionado, bem colocado, que com um diferencial claro, né, porque eu acho que também tem muito do mesmo, né, que a gente vê aí pelas instituições. Mas você acha que no Brasil a gente está deixando de valorizar a educação? Não, eu acho que a gente está caminhando para uma nova forma de valorização. Porque, veja, como esses posts que a gente vê, né? Se você pesquisar, você vai ver assim, ó, leia esses livros e ganhe 4 anos de faculdade, assista esses vídeos aqui, é óbvio, né? Isso é uma brincadeira ali, mas não dá para você reduzir o conhecimento que você tem no ensino superior a um dia de curso livre ou uma coisa mais técnica. Veja, em outros países a gente tem uma valorização maior de cursos e certificações mais rápidas, então a gente também tem essa distância de percepção. No Brasil a gente demora um pouco mais, tem uma legislação diferente de outros países, mas eu não acho que, no geral, a gente está desvalorizando. Eu acho que a gente agora precisa andar numa contramão desse fluxo para que a gente consiga fazer com que essa geração entenda que isso é importante. Porque, veja, quando eu comecei a dar aula, anos depois caiu o diploma de jornalismo. Sim. Comentei isso aqui com uma entrevistada, Nayara, que eu acho até que você conhece, porque ela curtiu seu post. A Nayara, a gente estava falando sobre isso, né? Exato, porque olha, quando caiu, os alunos, eu era professora na época, os alunos perguntavam, Carol, mas e agora? A gente precisa continuar na faculdade? Eu falei, olha, não há nenhuma sinalização de que, ao cair a obrigatoriedade do diploma, as empresas vão contratar livremente. Isso nunca aconteceu. Ninguém fala assim, olha, eu vou te contratar como jornalista, sendo que você não é. Eu vou te contratar como tal, sendo que você não possui aquela formação. Você fez um curso no YouTube ou leu um livro, deu certo? Não deu, isso não funciona, né? Então, ao longo dessa percepção dos estudantes e tal, então a gente renova cada vez essa percepção das gerações de que estudar é sempre importante. Sim. O conhecimento técnico é importante, mas o conhecimento contínuo também é importante. Sim. Da mesma forma, você terminou a faculdade, acabou de estudar, a gente falava isso, né, no passado. Não, eu terminei os estudos, era até o ensino médio. Gente, até hoje eu não terminei, viu? Não, e você sabe que, assim, um dos objetivos aqui do podcast, ele nasceu, né, porque meu filho está com 16 anos de idade, eu tenho discutido muito com ele a questão de carreira, ele com a namorada, e acabei tenho usado podcast para discutir isso também, né? Trazer pessoas que falam sobre isso. E isso que você falou, né? Eu ainda sou de uma geração um pouco anterior à sua. A gente achava que, se você fez curso superior, você está com a vida ganha. Isso, né? Era essa a ideia. E isso reflete hoje, eu vejo, Carolina, assim, em uma parcela da população que está hoje com 55, 60, que achou que ia trabalhar a vida inteira num negócio só, que ia aposentar aos 55, 60, e que ia viver o resto da vida bem. E que de uma hora para outra falou, meu Deus do céu, o meu emprego mudou, a minha empresa quebrou, fechou, foi comprada, e eu fiquei desatualizado. Então, o conceito, né, do lifelong learning, né, do aprendizado ao longo da vida, ele já vem sendo desenvolvido na prática há alguns anos. A gente já tem essa necessidade. É o que você falou, você nunca parou de estudar. Da mesma forma que você, quando eu comecei a lecionar, eu falei, gente, eu preciso entender de pedagogia. Apesar de eu dar aula para adultos, é andragogia, mas como a gente não tem um curso de andragogia, deixa eu fazer pedagogia para poder, né, entender um pouco esse conceito. E a gente está sempre buscando uma coisa nova, porque, pensa bem, agora a gente está tendo que reaprender tudo, né, com a chegada da inteligência artificial. Tudo. A gente precisa reaprender tudo. E você contou a história de você como professora.
dar aula em EAD foi um aprendizado para nós que já éramos professores. A gente teve que se reaprender, né, completamente. Mas também concordo com você, e eu acho que esse ponto é central, que a nossa educação, principalmente a superior, ela se descolou muito do mercado. Então ela ficou longa e não só longa, mas desconectada. Eu falo isso da administração, é o curso que eu conheço, não vou poder dizer de outros cursos. Mas assim, você tem um curso prático, em que você veja as coisas acontecendo, que você coloque aquilo em prática, que seria muito mais atrativo. É exatamente isso. Quando você falou, a Harvard em tão pouco tempo se destaca tanto, porque eu tô atuando com isso desde sempre. Então, quando eu penso com as coordenações e os professores, a gente sempre conecta o mercado. Então, os projetos são vinculados a empresas, as visitas técnicas são para resolver casos das empresas. Então, nesse 1 ano e 9 meses de operação mesmo, né? Porque a criação da Harvard ela é um pouco anterior, pouquinho tempo anterior. Ela é credenciada um pouco mais, né? Ali na pandemia houve o credenciamento, mas a operação ela acontece mais agora. Não tem 2 anos. Não, tem 1 ano e 9 meses. A gente começou a aula dia 19 de fevereiro do ano passado. E todos os projetos, desde aquele primeiro momento, foi como é que isso se vincula com as empresas. Com as empresas, eu quero dizer com o mercado de trabalho. Então, um dos diferenciais que a gente trouxe para esse primeiro momento foi como hackathon, né, para esses. Então, eu levo 1 semana de hackathon para eles, com empresas especialistas em hackathon e desafios de empresas reais. Então, eu já tive Ouro Fino Saúde Animal, Longping, né, a chinesa, tivemos também a Bayer. Agora a gente entra com outras situações. A gente teve Campanelli, que é um confinamento. Então a gente acaba levando os alunos a situações reais e quando eles apresentam para o presidente da empresa. Sim. No final dessa semana, eles vão dar a resposta aos desafios propostos para o dono da empresa, né? O dono da empresa, o representante ali. Sim. Então, o presidente, o CEO, alguém e a equipe dele, geralmente de 2 a 3 pessoas, estão conosco para ver o resultado disso. Da mesma forma, o IFAMA, agora que a gente passou, um dos pontos mais altos do IFAMA é o Student Case Competition, que são os 3 primeiros dias, domingo, segunda e terça, onde os desafios são propostos ali e vêm os estudantes de todos os países aí competir pela melhor decisão ali para resolver aquele caso. Então a gente teve os nossos grupos ali, nós trabalhamos no incentivo disso todo o tempo, né? Então a gente vai entrar agora com mais já estamos no processo, ele vai durar 3 meses, é um junto com a Triceios, é uma outra empresa. Nós e outras escolas também entramos com eles, mas é importante que os nossos alunos estejam o tempo todo. Não é para ganhar, é para eles entenderem. Se ganhar, ótimo, Sim, é bom para eles, bom para nós, mas é importante que eles vejam que como é que eles estão, é um termômetro para que eles vejam como eles estão no mercado real. E outra coisa, quando os o DABI, onde se localiza a Harvard, são mais de 100 empresas. Até isso é importante, né? Esse ecossistema. Tá no ecossistema, né? Exato. Quando as empresas precisam de estagiário ou querem... Carol, eles vão lá e falam, Carol, eu preciso de X estagiários, um perfil assim, assim, assado. A gente já sabe quem são esses alunos. Eu conheço cada um pelo nome, pelo sobrenome. Não só eu, né? A nossa equipe toda trabalha dessa forma. Então, do nosso lado também não é um ecossistema, eu vou falar para você uma palavra que é como se fosse uma sinergia, é o sistêmico, acho que é essa a palavra. Eu conduzo de uma forma sistêmica para que todo mundo caminhe dessa forma. Quando eu não estou ali, o outro que tá caminhando da mesma forma, né? Então, esses diferenciais aproximam aquele curso de administração, nós temos administração, engenharia de produção e direito, de toda a formação deles, primeiro, porque os professores estão no mercado de trabalho.
sabe que o professor, a gente sempre pergunta, você só dá aula? Né? Você trabalha também. Isso, brincadeira. Mas, assim, os nossos professores estão no direito. Um é juiz, o outro é promotor. Eles estão atuando nisso. Eu tenho professores, quase todos, doutores e tal, mas não são professores que se distanciaram do mercado de trabalho. Da mesma forma, engenharia de produção, administração. A administração hoje é a nossa maior base, né? De 160 alunos ali só na linha de administração. São 4 turmas de administração dentro desses 2 anos. Então, quando a gente pensa que aquela instituição que distanciou, aquilo está fadado ao fim. Se o aluno não percebeu ainda... E você sabe que acho que esse é um problema um pouco, mais uma vez estou falando de administração, que é a área que eu conheço, das públicas. As públicas, pela exigência dos professores, né? Muitos deles se distanciaram, né? E acaba ficando perdendo. E eu queria aproveitar que você falou disso, porque assim, você falou, olha, lá fora existem outros modelos em que eles são mais diretos no mercado, né, cursos mais curtos, tal coisa. E na Lei de Diretrizes e Bases de 96 foi criado um negócio no Brasil chamado curso tecnológico, que é uma graduação, assim como bacharelado e licenciatura, o curso tecnológico, com o objetivo de fazer uma formação mais curta e colocar essa pessoa no mercado de trabalho mais rapidamente. Sim. No caso da administração, isso faz um sentido absurdo, porque eu sempre falo que na estrutura de uma empresa você tem um diretor, um CEO, uma direção, uma alta direção, que precisa ter visão genérica de todas as áreas, mas a grande maioria da empresa são pessoas de RH, pessoas de finanças, pessoas de marketing, de logística, assim. E os tecnólogos de gestão fazem muito sentido, porque eu estou preparando este profissional. Então, e esse modelo foi baseado em um modelo alemão, em vários modelos que foram pesquisados na época. Então, para mim, quando ele surgiu, eu fiz o meu mestrado ali em 2004, por ali, estava começando a surgir esses cursos, eu comecei a lecionar pelos cursos tecnólogos. Eu sou um defensor deles, só que, infelizmente, as instituições, na minha visão, viram eles como um caça-níquel e começaram a colocar um tanto de turmas gigantescas, sem qualidade, e o curso não foi, vamos dizer assim, aceito pelo mercado naquilo que ele tem de essência, que é, eu formo um profissional especialista. Isso. Né? E aí a gente volta a distanciar, né? Olha, exato, tudo bem, você até fez, mas eu não dou valor para isso. Na prática, né? Eu acredito que, assim, essa questão de ter aberto demais, isso foi visto agora pelo Ministério da Educação. Agora, eu estou dizendo, né? Agora que saiu todo esse marco regulatório e tudo, mas foi uma preocupação muito grande do que estava acontecendo com essa educação de massa nesse sentido. Sem acompanhamento, sem a prática, polos, sem a regulamentação. Exatamente. Então, o boom maior dessa linha dos tecnólogos foi ali. Foi no EAD. Foi no EAD. Onde você tinha um recurso mais rápido, formava o aluno mais rápido e formava mais. Então, ao invés do aluno passar 4 anos na administração, ele fazia 2 de logística, ou 2 de marketing, ou 2 de RH, e ia fazer. Eu acredito que isso foi importante para um período, mas agora a gente não vê os alunos saindo do ensino médio tanto quanto via no passado, falando, eu quero fazer o curso de logística. Já se tem um entendimento que X, Y e Z estão dentro da administração, sim, que você vai ter esse ganho todo. É diferente, por exemplo, no direito. Você entra no direito, sabe, nem sempre você sabe se você vai querer carreira jurídica, advocacia, o que você vai ver ali. Então a gente não recorta o curso de direito, você dá todo o instrumento para ele tocar a banda dele depois. Então, se ele quiser mudar para cá, diferente de você fazer um recorte de tecnólogo, que depois você vai ter que recomeçar. Na verdade, assim, eu enxergo ele tem 2 coisas aí que você falou que são importantes. O curso, o bacharelado, qualquer um deles, ele tem um papel generalista, né? Então,
é o que você falou, o advogado não, o bacharel em direito, ele vê todas as partes. Isso. Se ele quer ser especialista, ele vai fazer uma especialização. Isso, depois. Exatamente. O médico é a mesma coisa. Né? O curso de medicina é um clínico geral. Se ele quer ser um oftalmologista, ele vai fazer uma especialização. Então, a própria característica do bacharelado é ser generalista. Isso. Né? Assim como a administração também. E por isso existem as especializações depois, né? O lato sensu tem esse papel. Agora, eu acho que ele atendeu e atende até hoje os tecnólogos, aí separando tecnologia e EAD, porque eu acho que o EAD é um assunto interessante da gente falar também. Isso é interessante. Ele pegou muito, e isso eu vivi na prática como professor desse curso, aquela pessoa que já estava no mercado de trabalho, já tinha escolhido a carreira lá, já estava no marketing, estava na logística, estava não sei o quê, e falava assim, eu preciso de uma base teórica. Isso, de uma comprovação, uma chancela. Isso mesmo. E tanto que assim, a idade média dos alunos é diferente daquela da graduação do bacharelado. Agora, já que você falou do EAD, eu achei interessante pelo seguinte, eu também sou um defensor do EAD, mas vamos assumir aqui, né, que o EAD também foi visto como uma caixinha de dinheiro e tinha coisas de baixíssimo nível. Eu comentei com você, né, eu sempre faço curso, já fiz diversas pós-graduações e até graduações à distância, e tem umas que você fala, gente, não pode. Tem muita coisa. Eu fiz uma vez que você via claramente que a pessoa pegou vídeos do YouTube, pegou textos que nem às vezes eram textos acadêmicos, juntou isso, disse que isso era uma disciplina. Então. E tinha virado... Eu acho assim, está tendo uma discussão muito grande sobre o EAD, sobre esse novo marco regulatório. Eu acho que tem instituições muito sérias, eu produzo conteúdo para uma produtora muito séria, mas realmente precisava, e há muito tempo precisava, porque veja, desde 2006, quando houve a janela de abertura para os polos, quando houve, né, o maior salto assim de ganho para polos, não teve um acompanhamento tão grande até hoje. Assim, tem os renovações de reconhecimento, o próprio reconhecimento de curso, tem todo o processo do Ministério da Educação, mas não tinha uma atenção focada nisso. E eu acredito que isso está sendo tão grande que isso também, a população tomou conhecimento disso. Esse é o ponto. Quando você tem conhecimento do que você precisa, dificilmente você vai cair num golpe, né? Você vai ver que estão me vendendo um vídeo, não tem qualidade. Então, se as pessoas entenderem o que é aquele curso, o que eu preciso encontrar lá, se eu te falar, olha, vamos fazer um curso aqui do pacote Office, você sabe o que tem que ter dentro do pacote Office. Então, se eu te vender outra coisa, você vai falar, poxa, Carol, você está me passando a perna. Então, se eu levo esse conhecimento para os estudantes, né, se eu sou uma escola e levo isso para os estudantes, dificilmente eles vão ser enganados. Né? Então, agora com as licenciaturas, que precisa de acompanhamento dos estágios, é muito grave fazer um estágio. Veja, a área da saúde, como é que você não vai ser acompanhado se você é um enfermeiro? Tem os cursos que são possíveis de você ter uma porcentagem EAD. Hoje, lá na Harvard, a gente não opera nada EAD, 0% EAD. Eu acho que, de certa forma, né, a má qualidade de uma grande maioria acabou, né, restringindo. Porque, do outro ponto de vista também, para mim, o EAD exige mais do aluno. Exige mais. E nós, não vou generalizar, mas de certa forma a gente tem uma dificuldade, né, de autodirigir o aprendizado. Exatamente. Deixa eu fazer pivotar aqui, porque a gente foi entrando em educação, é um assunto que eu amo, a gente vai ficar falando só de educação aqui, mas eu queria voltar na história da profissional de comunicação, de jornalismo, porque você começou a contar, né, que você fez lá o jornalismo, fez o mestrado, foi para a semiótica, que é um tema daqueles assim, tem temas que eu sou extremamente interessado, mas não sei nada deles, sei pouquíssimo, sou um curioso, mas acho bastante. Alguém veio aqui, também tem uma formação em semiótica, não lembro. A própria Nayara Cobori. E
Como que aconteceu, então, essa transição desta professora, né? Que você falou que desde o início você já trabalhava em instituições, mas como é que essa professora foi indo para o lado da pedagogia, depois para o lado da gestão acadêmica? Maravilhoso. Poxa, isso é um caminho muito legal. E tem uma coisa no meio disso tudo que eu vou contar para você, chama Filhos Gêmeos. Então, veja só. Quando... acho que foi ali em 2006, quando eu saí para fazer o mestrado. Eu fui bolsista da CAPES, fui bolsista do CNPq, nos dois momentos. Então, eu saí, tomei essa decisão do tipo, agora eu vou fazer essa ruptura, eu vou terminar o mestrado. Fui para São Bernardo do Campo. Quando eu voltei dando aula, né, em uma instituição aqui de Ribeirão, mas na outra, quando eu voltei, eu já fui convidada para tocar o núcleo de trabalho de conclusão de curso. Nesse ponto aí, eu já entrei num grupo de pesquisa dentro da faculdade sobre gestão, que já trabalhava 5S, já trabalhava uma série de coisas. E aí, eu precisava de mais horas ali do que para aula, porque da aula são X horas. Para você preparar a aula é o XYZ horas. Nossa senhora, é o que eu falo. As escolas, você falou, né, que você só trabalha, só dá aula, mas dar aula dá um trabalho do caramba. Dá um trabalho. Né? E não é você preparar, no caso, se você for fazer uma aula expositiva, não é para preparar um slide e ir lá falar. Você tem que ter vivência naquilo, propriedade naquilo. Então, esse caminho da gestão foi por conta disso, né? Primeiro eu comecei aí, e na sequência eu passei a coordenar curso. Então, aí eu precisava estar mais na coordenação do que na aula. Aí você passa a estar na aula para estar presente com os alunos, não mais para dar aula. Vira um outro caminho, né? Então, aí eu passei a coordenar 1, 2, 3, 7 cursos, aí você vai aumentando. Só que esse nível também cresce, porque chega um momento que você, né, a própria instituição já vê que você ampliou o teu horizonte. Então eu tive muito boas pessoas na gestão que também viram essa possibilidade. Não, Carol, já deu a coordenação de curso para você. Vamos agora para a coordenação geral de pós, agora vamos para a pesquisa e tal. Então, em pouquíssimos anos, isso foi um voo muito, muito legal, assim. E quando eu entrei no doutorado, aí eu tive que dar uma recuada. Por quê? Tem que dar um freio. Né? Então, eu trabalhava 16 horas de aula nesse momento, e aí eu falei, vou fazer o doutorado. Só que daí o doutorado era uma bolsa da própria PUC, pela CAPES, e chamava-se Bolsa Flex. Você podia trabalhar e ganhar a bolsa. No caso, eu não pagava o doutorado, era essa a condição para eu continuar. E eu falava para o meu orientador, que era o coordenador do programa, inclusive, e ele falava assim, Carol, você acho que trabalha mais horas que os professores da PUC, né? Eu falava, olha, acho que um pouquinho, porque a gente ainda tinha isso e tal. E no meio desse caminho, vieram meus filhos gêmeos. Então, se um já é complicado, imagina gêmeos. Nossa, a gente já estava esperando há muito tempo, eu já era casada há 6 anos, e a gente não esperava que fosse junto com o doutorado. Então, eu fui aprovada no doutorado e comecei já com a minha gravidez. Então, teve uma compreensão muito grande, porque eu viajava, ia para São Paulo toda semana, né? E quando eu voltei, você pode pedir os seus semestres aí de licença e tal. Eu não fiz nada disso, tá? Então, o que eu fiz? Eles nasceram em julho, 21 de julho, fazem aniversário agora, foi nas férias do doutorado, né? Então, quando eles tinham 40 dias, eu voltei para o doutorado, né? Faziam meio que um bate-volta aí e tal. Era uma... Nossa, gente, essa é uma outra história. Que loucura. Semestre passado eu estava fazendo isso, indo e voltando uma vez por semana, saía daqui de madrugada e voltava de madrugada. Exato, então ficou a pesquisa, a coordenação de curso, as aulas que eu dava e dois bebês. 2 meninos. Então aí meus 2 bebezinhos, então a gente acomodou isso. E sabe que você certa vez me perguntou, Carol, me fale sobre um desafio. Esse foi um grande desafio. Por quê? Você ou você vai ou você perde um tempo bom. Tempo bom, eu quero dizer,
ótimo quem escolheu falar, ó, Carol, vou dar um tempo na minha vida, vou cuidar dos meus filhos. Eu acho super legal isso. Sim, são escolhas. São escolhas. E isso eu me resolvi muito bem com os meus filhos. Tem até um vídeo no YouTube de uma pediatra que ela diz, os filhos escolhem os pais. Sim. Isso foi assim, ó, deu um clique para mim, eu falei, pronto, meus filhos sabem o que eu sou, quem eu tô construindo daqui por diante, o meu marido também, eu falo, isso não será um problema. Então, eles sempre estiveram, eu falo, meus filhos nasceram já com diploma de doutorado, cursaram o doutorado junto comigo. Então, nunca foi um problema ter filhos. Ó, se você me perguntar assim, Carol, qual é a melhor coisa do mundo? Filhos. Não tem nada melhor do que isso no planeta. A gente só sabe na hora que nasce. Exato. Então, esse é um ponto super importante. Então, eu fiz essa escolha e nenhum dia eu vou te dizer assim, Carol, você pensou em largar? Nunca. Nunca pensei em largar, porque eu estava construindo meu caminho na gestão, né? E eles sabem disso, sempre souberam, né? Então, esse foi um ponto eu vou te dizer assim, equilíbrio familiar. O meu marido também um grande parceiro, imagina. Eu falo que eu só fiz o mestrado porque minha esposa estava do lado, porque senão eu não conseguia. É isso. Se você, alguém fala assim para mim, Carol, como que você dá conta disso? Eu falei, não é só a Carol que dá. Tem uma série de pessoas em volta que ajudam, né? As próprias crianças. Então, esse caminho da gestão, para mim, ele está ainda subindo a escada. Está subindo a escada. Então, depois disso, o que aconteceu? Eu tive um outro convite de mudar para Curitiba, cuidar de uma outra faculdade lá, e aí vem uma outra ampliação da gestão, que foi quando eu e minha família nos mudamos, eu, marido e os filhos, sem mais ninguém, vamos para Curitiba, a convite de uma antiga gestora que tinha passado pela minha vida, uma pessoa que eu adoro demais, foi uma referência na minha vida, inclusive, e ela disse, venha para Curitiba, a sua função, tá aqui para você. Então aí eu comecei pós-graduação, pesquisa, núcleo de estágio, núcleo de carreiras, mais 7 cursos de graduação, eu abracei uma grande mala de oportunidades na gestão ali. E foi a partir dali, com outras boas pessoas, bons gestores, de que eu pude criar mais coisas. E aí vem toda a abertura dos cursos de medicina. Quando houve a janela, poucos anos atrás, para que a gente ampliasse a instituição em outras instituições do grupo para cursos de saúde, medicina, biomedicina, odontologia, eu participei de todo esse processo, porque é um processo que envolve muitas pessoas. Nossa, e é extremamente complexo. Extremamente complexo. Cursos da área de saúde que é uma estrutura completamente diferente das outras áreas. Então foi aí um grande salto, porque aí a gente começou a abrir os cursos nas outras instituições do grupo, em várias outras, em vários estados, em várias naturezas de curso, né? Gestão, saúde, negócio, várias. Mas um curso na área da saúde, uma medicina, é o maior que tem. É o maior desafio de todos. Em termos estruturais, a instituição, você tem que ter hospital, você tem que ter, né, uma série de, pelo menos, parcerias, né, e estrutura, laboratório. Tudo. Nossa, então, auxiliei nas parcerias. Então, olha, vamos lá, correr atrás de convênio. Eu estou falando de uma parte, mas se você pensar que são dezenas de pessoas num grupo para fazer isso, sabe? Então, é uma situação muito bacana. Foi uma coisa, assim, de um encontro com a gestão muito importante, porque ao mesmo tempo que você autoriza um curso, você pega e você fala assim, tá aqui agora outro que toca. Então, tá aí um outro ponto da gestão, que é o desapego. Porque vira seu bebê, né? Aquilo vira seu bebê, né? Então, se você vai com uma situação do tipo, isso foi o que eu fiz, é meu e tal, melhor você ficar lá, porque acabou o seu mundo. Então, assim, tudo que a gente faz nesse processo é construir e entregar. Hoje, na linha da gestão, eu cuido, então, de todo o processo acadêmico, de todo esse processo. Então, a gente entra desde o início do vestibular, como que vai ser vestibular, se vai ter experiência para a família, tem muitas coisas diferenciadas. E isso me permite acontecer tudo isso por conta que eu tenho liberdade de criar. Esse é um ponto.
tá? Que é algo também, né, assim, eu vejo principalmente nas instituições que já são centros universitários ou às vezes universidades, e o MEC também tem uma parcela nisso, ele começa a ficar tudo fica muito engessado, né? É difícil, instituições menores, você consegue criar coisas novas, propor coisas novas, né? E as instituições mais já bem estabelecidas, parece que vira um transatlântico, né? Tudo é muito assim difícil. Difícil, e é um trabalho, eu ia te falar diário, mas eu vou te falar que é um trabalho semestral. Sim. De você reposicionar essa ideia, porque senão é natural, veja só, vou fazer um comparativo, você está fazendo sua dieta, você atingiu o seu peso, acabou, agora você vai entrar num foco do tipo, vou descansar desse negócio. Esqueceu. Você está namorando, conquistou a pessoa, você vai entrar num contínuo. A mesma coisa acontece na educação. Então, entrou, passou 6 meses, deu certo isso? Vou continuar. E é o que a gente não faz lá. Então, assim, a cada semestre, deu certo isso daqui, vamos continuar isso daqui, a gente vai mudar isso daqui, tá. Então, esse processo de manter um ciclo em andamento e um outro ciclo variável é um dos diferenciais que a gente traz hoje, tá? Então, falar assim, olha, eu preciso pôr um diferencial aqui. Eu não vou varrer isso daqui e vou começar do nada, com outras coisas, não. Então, para os professores, por exemplo, professores estão lá, um projeto, ontem eu fiz um outro manual para eles, falei, tá aqui, dia 31 de julho, é o encontro pedagógico, eu falei, eu vou falar sobre isso, a gente vai renovar, fortalecer os nossos laços para esse tipo de projeto. Tava dando certo? Tava. O que você quer mudar agora, Carol? Não, a gente só vai fazer um ajuste aqui. Sim. Vamos pôr uma plataforma aqui, um outro negócio aqui. Até porque o mundo muda lá fora, né? Exato. Se a gente não... Tem uma coisa que eu, desde quando comecei a dar aula, eu ouço de professores e eu falo, eu nunca consegui fazer isso, que é aquela história assim, eu já tenho esse material pronto. Eu falo assim, mas como assim que você tem esse material pronto? Não é a mesma turma. Não é a mesma turma, não é o mesmo... As coisas lá fora mudaram. Nossa, né? até quando você lê, você vai falar, devia ter mudado isso daqui. É muito legal isso. Você sabe que eu estava, só pegando um gancho. Imagina. Quinta e sexta agora, eu estava em São Paulo gravando uma aula de uma disciplina EAD, que já é a terceira vez que eu gravo essa disciplina. E aí eu estava comparando o material desta revisão que eu estou fazendo agora com a primeira que eu fiz há 10 anos, mais ou menos. Falei, gente, não tem nada a ver mais. Fala, meu depois da pandemia mudou tudo isso aqui, a tecnologia mudou tudo. Coisas que eu falava lá atrás, eu falava, gente, não cabe mais esse negócio aqui, posso nem falar isso mais. Nem tem. Você sabe que você tocou num assunto legal, pandemia e processos. Quando, em março daquele ano, falou-se assim, todo mundo tem que ficar em casa. E aí os professores, puxa, mas aquele professor que estava acostumado só no presencial, ia fazer o quê? Então, entramos lá, teve um circuito pelo Teams e tal, era uma coisa muito esquisita, o pessoal estava com medo ainda, né, porque você tinha uma questão de saúde coletiva acontecendo, então a aula ficou meio assim, vamos ver o que dá, abre aí a câmera, nem todas os estudantes faziam isso, então em pouquíssimos dias eu tive que criar um modelo que eu chamei de aula trimembrada, que era como é que esse professor tinha que dar essa aula. Então, nesse primeiro momento, ele tinha que resgatar um conteúdo, fazer sala de aula invertida ali, no outro momento fazia exposição, no outro momento fazia avaliação, tinha que ter tudo isso dentro daquela aula. Sim. Então, outro ponto também que me ajuda muito na gestão é criar modelo. Sim. Entendeu? Então, que é gestão, né? Exatamente. Eu vou mudar aqui, vou mudar ali. Sim. Não, agora a gente vai mudar, agora é aula de campo. Tá, vamos fazer assim. Sempre com todos. Eu acho que isso é bem bacana, Sim. a gente cria, mas você não faz as pessoas engolirem. Elas têm que comprar a ideia. Tem que comprar a ideia. E se não comprar, você tem que ajustar a ideia. Você sabe que a pandemia, nesse sentido, isso que você falou, eu vivenciei muito. A primeira vez que eu gravei uma videoaula foi em 2007. Eu já dava aula há uns 2, 3 anos, e aí, quando eu fui gravar a primeira videoaula, eu falei, gente do céu, é outro mundo, eu não sei fazer isso aqui não, é horrível, não sei falar para a câmera, que coisa horrorosa.
E vários professores da instituição na qual eu lecionava naquela época fizeram o mesmo processo. Eu falei assim, eu preciso aprender isso. Uhum. E aí eu fui fazer curso de dicção, porque eu sou mineiro, o mineiro não fala a palavra inteira, ele tem um problema muito sério com isso. Mas é legal. E no vídeo isso não ficava bem, então eu fui fazer curso de dicção, fui trabalhar na dicção, eu fui fazer curso de oratória, de teatro, de uma série de coisas para poder funcionar na câmera, olhando para a câmera. Exato. E produzir conteúdo durante muitos anos. Quando chegou na pandemia, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque as instituições me ligavam e falavam assim, professor, tem algum problema aqui, o professor não está dando conta, ele não conseguiu fazer, ele não sabe, não está se adaptando, você assume essa disciplina? E eu assumi um tanto de disciplina, e às vezes até fora do meu meio, eu tenho uma formação meio louca, mas assim, até um pouco fora, assim, mas eu assumia porque lá atrás eu olhei para isso e falei, eu preciso aprender a fazer esse negócio. Viu? E as pessoas às vezes, e professor tem isso, né? Tem muito professor que é muito, não, eu sei, né? Porque, eu tinha um amigo que falava o seguinte, a profissão de professor é a mais poderosa do mundo, porque depois que eu fecho ali a porta, eu é que decido o que eu dou, como que eu cobro, que nota que eu dou e tudo mais, né? Então, muitos se sentem, eu sei tudo, não preciso mudar, mas a própria educação está mudando o tempo todo, né? O tempo todo. E você sabe que isso me motivou, mas não me satisfez por completo, eu já falo sobre isso, mas me motivou a ver modelos do exterior. Sim. Então, ano passado, eu dediquei um período ali dentro do que eu podia a fazer uma imersão nos Estados Unidos, em algumas escolas e universidades e empresas. Assim, a questão é, poxa, Carol, tanta coisa a gente sabe, dá para ver na internet. A experiência de você viver, tá lá. É outra coisa, né? É outra coisa. Você sabe que eu falo que essa é a grande vivência da escola, né? Da graduação, da pós, do curso presencial. É a experiência de estar com outras pessoas do seu lado. Outras pessoas. Essa imersão foi um divisor de águas para mim, até o momento, porque eu quero fazer outros, tá? Sim. Porque foi quando, dentro de um grupo, isso eu fiz, foi um investimento meu na minha carreira. Sim. Entendeu? Eu nunca esperei, Catito, uma empresa falar assim para mim, eu vou comprar isso para você, sim, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, mas a empresa vai pagar? Se eu puder dividir isso e pagar, eu mesma pago. Eu falo que, assim, a pessoa terceiriza a própria carreira para a empresa. Isso. Se a empresa não investe, aí depois lá na frente ela fala assim, mas eu não tive sorte, a empresa não investiu em mim. As pessoas têm que se ver como uma marca pessoal. Perfeito. Entendeu? Porque se você fala assim, quem é o professor que escreve todos esses livros hoje aqui? Ele é o meu contratado. Não, ele é o Fabiano Cachito. Ele é a marca dele. Sim. Se tem uma empresa por trás, se tem as suas faculdades que você dá aula, são agregados à sua marca Fabiano Cachito. Que vão agregar valor também a essa marca. Super! Vai ser a troca que precisa. Sim. A empresa não quer contratar um funcionário que ela cuida. Ela quer contratar um funcionário que vai dar também a entrega para ela. Então, sim, veja, quando eu falei, eu já planejava isso há alguns anos, desde quando eu estava em Curitiba, foi lá que eu conheci a equipe que faz a imersão. Então, falei, então a gente vai fazer isso nesse ano. E aqui fazia sentido para mim, sempre fez, mas aqui eu precisava disso rápido, porque eu precisava. É como se eu tivesse algo em mim que falasse assim, vai conhecer que isso vai ajudar, vai trazer mais coisa. O que é que eu ia buscar, eu não sabia. Então, nós fomos em um grupo de vários educadores, então, gente que estava franqueando suas escolas, gente que estava criando um modelo de gestão, gente de TI da escola, advogados de ensino superior, toda uma linha de pessoas do ensino superior, de vários lugares do país, e ficamos dias lá, então visitamos escolas. Uma das que eu mais gostei, a Menlo School. A Menlo é uma escola de high ticket lá, que fica no Vale do Silício, então é filho do CEO, filho do presidente e tal. Todas
todo um high ticket muito parecido com o que a gente tem aqui, né, das nossas escolas de high ticket, ou da própria Harvard, e a gente foi saber o que eles ensinavam. Então a gente participou da aula de engenharia. Enquanto eu estava lá, Cachito, eu ficava assim, ó, professor fulano, olha aqui o que eu tô vendo aqui, isso aqui é da tua disciplina, olha aqui o que eu não podia filmar. Você já estava vendo as coisas aqui, né? Eu já falava, tá vendo isso daqui? Você vai fazer isso daqui na sua disciplina, coordenador, olha aqui. Então, assim, o tanto que eu tava lá, o tanto que eu mandei áudios e vídeos para eles, falei, ó, tá vendo aqui, esses caras fazem isso e tal, já nem era no ensino médio ainda, no ensino fundamental, né, para nós aqui. Claro, o ensino médio já se aproxima muito do que a gente tem na faculdade. Só pegando o gancho da Harvard, hoje o meu número de alunos, a idade deles é de 17 anos, eles chegam nessa idade, eu não tenho alunos muito mais velhos que isso. Tenho 2 ou 3 ali, mas que já estavam nesse processo. Mas é muito próximo do que a gente viu lá. E outra escola, uma escola pública, que é a Palo Alto High School também, altíssimo nível, uma escola pública, e tudo que a gente viu naqueles processos, a gente está construindo o nosso processo aqui. As universidades que a gente viu lá, Berkeley, a própria universidade, né, da Califórnia ali, Stanford também. Então a gente foi conhecer os modelos. Uma das professoras de História da Arte, por exemplo, faz aula com a gente no jardim, explicando e mostrando. Então você vivencia o que eles fazem lá. Então os processos da linha da escola de gestão na pós-graduação. Então foi uma imersão muito profunda para mim. Eu que também já tive franquia para ensinar, né, assim, alunos, mas também era com andragogia, que você falou, e eu já estudei bastante sobre isso. Então, esse ponto, para mim, amarra, é como se a gente estivesse fazendo um grande crochê aqui, uma grande colcha, que a gente está amarrando situações para que a gente possa dar valor ao ensino superior. Né? Então, e isso não é por conta apenas de uma instituição. Todos podem fazer isso, sabe? Hoje, eu fui o ano passado, esse ano eu não vou fazer isso, mas o que eu estou fazendo? Uma das coisas que eu mais faço, e eu faço todos os dias, eu estudo todos os dias. Então agora, eu invisto muito assim, em cursos em inglês, não de língua inglesa, mas, por exemplo, agora eu faço gestão de projetos em inglês. Eu tenho um professor particular para isso, eu estudo 5 dias na semana com esse professor, que é um engenheiro, acho que é civil que ele e neurocientista, e a gente faz o quê? Estuda em inglês gerenciamento de projetos, estuda liderança, estuda tal. Então, a gente vai subindo o nível, por isso que eu digo, não dá para parar de estudar nunca mais. E você falou, nossa, muitas coisas, mas tem muito assunto. Uma coisa interessante que você falou, né? Tem um cara que eu era muito fã, infelizmente ele faleceu há pouco tempo atrás, sobre educação, chamado Ken Robinson, não sei se você conhece o Ken Robinson. E ele falava o seguinte, né? As aulas ficaram chatas, né? A nossa forma de estudar, de ensinar é chata. E a coisa que eu mais ouço de professores, tanto na escola que eu leciono, quanto conversando aqui, assim, os alunos não prestam atenção, os alunos não... E não é, né? Assim, imagina isso que você falou. Tem um aluno de 17 anos de idade, eu tenho um filho de 16 aqui. Se eu for lá para a lousa e ficar falando coisa teórica, ele vai odiar aquilo, ele vai pegar o celular. Então, não é o aluno, né, não tem interesse. É a sua forma de ensinar que está errada. Né? E a andragogia ensina muito isso para a gente, né? Porque o adulto ele aprende aquilo que ele vê sentido, né? Que faz sentido para ele. Ele não vai, ele vai se dedicar àquilo que faz sentido para ele. Então, e é importante ver as outras metodologias, né? Eu me lembro que, por exemplo, quando a gente fala mais atualmente, né, nos últimos anos, sobre metodologias ativas, essas coisas assim. Mas quando você pega isso lá atrás, você falou do curso de medicina, o curso de medicina sempre usou esse tipo de metodologia, né? Quando você vê ensino baseado em problema, até coisa, é uma metodologia já usada há muito tempo, mas que na medicina, mas que nós das outras áreas não usávamos e que precisamos passar a usar. Né? Agora, assim, você não vai ficar aqui mais uma hora que a gente está falando, mas
Eu ainda queria falar de um outro assunto Vamos aqui, lá. que é o seguinte. Você me contou a história da professora que virou gestora. Mas você contou uma história interessante, que é a seguinte. Lá na sua graduação, antes do mestrado, você já abordou de alguma forma que o agronegócio, depois você voltou nisso, não sei se no mestrado ou no doutorado, e depois, agora, você está lá na Raven, que está voltada a isso. Mas que história é essa? Como que essa coisa do agronegócio passa por toda essa história? Nossa, isso daí eu achei que fosse... Às vezes eu acho que foi uma coincidência, mas não sei se sempre foi o que a gente buscou. Porque, veja só, para que a gente chame esse assunto, você estava falando da andragogia, e a antroposofia fala, um adulto só se autoeduca. Sim. Então, veja, todos os nossos pontos são a partir também dos nossos interesses. Quando a gente começou a fazer o TCC lá em 2003, 2004, eu me formei em 2004, mas a gente passa um ano pesquisando sobre isso. Então, a gente começou a trabalhar o nosso local. O que era aqui? Era a capital brasileira do agronegócio, estava no auge falar sobre isso. Então, o agro estava naquele estouro ali de 2003, 2004, que o agro brasileiro estourou, né? Tinha AgriShow, já tinha AgriShow, tem muitos anos, né? Então, a gente, como novatas nisso, éramos em 3, né? Fomos um grupinho aí que trabalhamos um trio para descobrir. Então, a gente trabalhou a assessoria de imprensa, que era o que a gente já gostava de fazer, e falar, mas a gente tem que pegar algo diferenciado. Vamos para o agronegócio. Fomos, na época, inclusive, a gente entrevistou o Marcos Fábio, eu falo até hoje, eu falo, gente, olha só que ligação, né? O Marcos e tal. Então, o Marcos sempre foi referencial, né? Sempre, uma personalidade. E aí, depois disso, para não desconectar, porque a pesquisa não é desconectada. E aí eu falei, olha, eu fiz isso aqui na graduação, então vou puxar um gancho disso para minha pesquisa de mestrado. Então continuei pesquisando sobre isso e fui para linguagem da TV para o homem do campo. Então como é que a gente olhava para a comunicação que ia para o público leigo, que trazia a informação do homem do campo, porque não é bem assim. Como é que você fala, né? Hoje tem influencers de agronomia, tudo, mas se você for ver, você não vai entender muito aquela linguagem lá, né? Então, como é que aquilo significava para a população? Porque era um programa aberto, não era um programa de nicho, então eu comecei a olhar para esse caminho. Aí eu dei uma pausa ali de 2 anos, isso, 1 ano e meio, para até o doutorado, mas aí o doutorado eu expandi essa comunicação para leigos e peguei a comunicação científica. Ou seja, tudo que vinha da biologia, tudo que vinha do agronegócio, tudo que vinha do campo, como é que aquilo, em forma de pesquisa, virava conhecimento para público leigo? Ou seja, o resgate, o fim da pesquisa tem sempre que voltar para a sociedade. Sim. E como é que voltava? Então a gente estudou desde blogs, públicos, era mais, não tinha ainda tanta rede social como a gente tem agora, não faz muito tempo. É um absurdo, mas né? Era tipo blog, eram umas coisas assim, páginas. E como é que isso voltava? Então, não era medir isso, mas era uma percepção do leigo sobre aquela pesquisa científica. E você acaba sempre voltando para situações de nicho. Ou seja, o biólogo que falava daquela forma, a pessoa não entendia aquilo, um leigo não ia entender, mesmo ele falando numa linguagem mais literária, uma coisa mais tranquila, porque ainda assim não se aproximava da realidade. É o grande problema da comunicação nas empresas, nas escolas, na sociedade como um todo, é eu achar que o outro está compreendendo o que eu estou dizendo, porque eu parto do princípio, da ideia de que ele sabe o que eu sei, né? Então eu acabo me comunicando mal porque eu acho, e a pessoa não entende o que você está falando. Isso. Então esse caminho da pesquisa aconteceu aí, mas pelo fato, eu digo que assim, eu falei isso outro dia para os meus filhos, falei, nós vamos na festa junina, mas eu não vou me vestir de caipira, porque caipira eu já sou, entendeu? Aí eles assim, até porque essa imagem do caipira não é uma imagem... Não é o Mazzaropi. Não é o Mazzaropi. Eu trabalhei Foi criada isso. pelo Mazzaropi, essa imagem, né? Sim.
esse estereótipo. Eu falo sobre isso no mestrado, inclusive. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse conhecimento do interior, esse conhecimento do agronegócio, mesmo que eu estava em outra instituição, isso foi um ponto importante para que eu estivesse aqui, para que a gente tivesse não uma ruptura, mas assim, olha, você já tem um conhecimento sobre isso, vamos lá, né? Então vamos nesse caminho. Então tudo estava amarrado para que isso fosse dessa forma, né? Amarrado eu quero dizer em termos de conhecimento, de práticas e de processos. E dentro desse mestrado e o doutorado, nessa janela, eu fiz uma pós-graduação em aprendizagem ativa. Então, todo esse processo de criar metodologia, criar ferramentas, como que a gente vai fazer, permeou esse processo todo. Sim. A própria curricularização da extensão, que é uma legislação de 2018, obrigatória no ensino superior, no grupo, fui eu que trabalhei junto com outras pessoas. Quando eu falo eu, a gente sempre está com grupo, outros, né? Esse desenho, então é muito importante a gente ter essa propriedade do que a gente fez, do que a gente vai ter agora e trazer isso. Então nunca esteve desconectado, não é uma função desconectada do que eu já fazia, né? É a história, é o caminho, né? Exatamente. Bom, Caroline, eu ficaria horas aqui conversando, mas né, é tarde de sábado, sua avó está na sua casa, você me contou. Sim. Então, eu vou pedir para você, né, falar, encerrar, ou alguma coisa que você queira comentar. Mas, assim, foi muito interessante, porque você lembra que eu te falei, né? Te mandei umas perguntas, mas não vamos seguir nada daqui, né? Mas para a gente se conhecer mesmo. E você tocou em dois temas que, para mim, são... eu sou apaixonado, né? Primeiro, a educação, eu sou apaixonado porque eu falo que a educação é a única ferramenta que nós temos de mudança social, né, no país, no mundo como um todo. E segundo, a comunicação, né? Porque eu tive essa oportunidade de morar em vários estados do Brasil, por causa de questões profissionais, e eu aprendi na prática que a comunicação ela se dá quando há um entendimento do outro lado. Você vai ter que entender a forma de falar, você vai ter que entender a gíria, você vai ter que entender, né? Tudo é comunicação, né? Na verdade. E eu sempre digo como consultor que 90% dos problemas das empresas são erros de comunicação. Depois que você acerta a comunicação, tudo fica mais fácil. Então eu vou abrir para você encerrar e depois eu fecho aqui. Olha só, como que eu vejo a comunicação? Se a gente estivesse recebendo uma visita agora, bateu ali uma pessoa que você não estava esperando. Você vai olhar pelo olho mágico e falar, quem é essa pessoa? A comunicação é o olhinho mágico que você vê. Só que aqui atrás, na hora que você abrir a porta, a pessoa vai encontrar um monte de coisa aqui atrás. Mas você não tem essa visão. É um olhinho mágico imenso que abre uma grande porta para o mundo. Então, você olhando com quem você está se comunicando, você vai perceber qual é o temperamento, qual é o perfil, se você tem que ser mais claro, se você tem que ser mais didático, se você pode ser mais agressivo, se você tem que ser mais doce. Então, é um primeiro passo estar entre as habilidades mais requisitadas para o mundo do trabalho, né? Então, a comunicação, ela é uma base fundamental para toda a gestão. Acredite nisso. Se você é CEO, se você é líder de equipe, qualquer que seja a sua liderança, primeiro é esse ponto de comunicação, porque você tem que entender com quem é que você está falando, quem é o seu interlocutor. É que as pessoas, desculpa te cortar, confundem comunicação com falar bem. E a comunicação é escutar bem. Se você fala bem, ótimo, você vai passar muito bem o que você precisa de você para o outro. Mas será que o outro está conectado com você? Então, se aproximar, não só na linha da educação, em todas elas, mas se aproximar desse interlocutor com quem a gente fala, e às vezes, no nosso caso, o interlocutor é o aluno, a interlocução é com a família. Hoje, a minha interlocução maior é com a família. Estou com o aluno todo dia.
mas o meu compromisso aqui lateral é com a família, do que eu vou devolver para eles. Então, diariamente eu cuido de 220 alunos na graduação e mais de 50 na pós-graduação, porque eu estou com compromisso social, eu estou com compromisso com o aluno que está comigo aqui, com o que eu entrego para ele todo dia, e com a família dele, que a cada semestre ele vai falar assim, ó, você passou? Como é que foi? É legal? O que você aprendeu? Exatamente. Então, o que eu faço com os meus filhos, com os meus 3 meninos, eu falo, olha, eu tenho aqui, você aprendeu o quê? É isso que eu entrego para eles todo dia. Então, é a comunicação. E um dos pontos principais que a gente faz todos os dias é tratar com verdade as coisas. Então, ó, como a gente falou, se você souber a verdade, dificilmente as pessoas vão te trapacear. Então, o meu aluno sabe exatamente o que ele vai ter naquele dia, ele sabe o que ele vai ter naquele mês, naquele semestre, e as famílias também. Como que eu te provo isso? Quando eu faço o vestibular, quem fala com os próximos pais são os alunos. Eu tenho uma equipe de alunos que se voluntariam, e eles falam com os pais. Que legal. Eles não falariam com os pais se eles não consumissem aquilo. Então, eles dizem, ó, aqui eu aprendo isso, aqui sou eu que faço isso. Ganha outra credibilidade, né? Isso. Não é a escola falando. Isso. Então, foi um grande ponto de comunicação e de gestão que eu implantei o ano passado no processo seletivo, que foi, vem 200 pais aqui. Quem vai atender esses pais são X alunos. Quem vai querer? Eu, Carol, vamos lá. Por quê? Porque todo dia eu falo, ó, vou entrar com o processo de fazer o projeto aqui. Quem vai? Vamos. Ah, Carol, tal. Então eles mandam assim, Carol, como é que você vai fazer isso? Ah, eu quero tal coisa. Então eles me demandam um monte de coisa que viram projetos, que viram visitas, que viram uma série de coisas. Então, esse ponto da comunicação, se não fosse próxima, se eu tivesse que abrir um protocolo para eles falarem comigo, sim. A minha sala, se dependendo de mim, não fecha nem a porta, é tudo de vidro. Né? Então, tá ali, o que está acontecendo, a comunicação nunca deixou de ser, né? E isso me traz proximidade com os alunos, com as famílias e com o mercado de trabalho. Porque quando chega a minha empresa lá, eu falo, ó, Minerva Foods chegou lá para mim e falou, preciso de 12 estagiários. Falei, ó, tem essa base aqui, eu tenho perfil A, B, C aqui. Eles conseguem escolher da forma que eles querem. Eles entrevistam os alunos, não somos nós que arbitramos em cima disso, né? Então, o aluno tem esse processo. Então, esse ponto na gestão é muito fundamental para mim hoje, estar próximo de quem está comigo. E estar comigo o aluno está comigo porque ele acredita no que a gente está fazendo, no que eu invento todo semestre, os coordenadores e a própria rede que o guarda-chuva que manda em tudo isso, os donos da empresa, são muitos donos, né? E a gente entrega isso de forma diferente para cada um. Porque eu tenho aquele que está me vendo todo dia, aquele que vem uma vez por mês, e são perfis diferentes. Essa é outra característica da comunicação, né? O quanto eu tenho de frequência, quanto mais frequência, mais intimidade, vamos dizer assim, mais propriedade eu tenho para falar com você. Exato. Então são esses pontos. Bom, Carol, só tenho a agradecer, porque você, né, vinha na semana passada, retrasada, teve um problema na voz. Por causa de tanta gente. E agora eu entendi que você teve problema na voz. Eu também tenho, por causa de gravar a aula. Estou meio ruim hoje minha voz. Mas eu sabia que ia ser um papo ótimo, porque eu acho que tudo, né, reflete nos resultados que a gente vê. Às vezes a gente vê algo dando um resultado e a gente fala, esse pessoal está dando sorte, alguma coisa. Mas quando você vai olhar para trás, né, tem gente aqui atrás. Tem, né? Tem muita gente. O Marco, o Roberto, né, você, todas essas pessoas que estão construindo esse sucesso que a gente vê lá na frente. Porque, olha, eu atuo com a instituição de ensino há muitos anos, já participei de abertura de instituições de ensino. Você formar turma já é difícil. Você formar 4 turmas em 2 anos, né, o sucesso vem daí. E só te agradecer, né, por toda essa aula sobre educação, agradeço, essa aula sobre comunicação. E vocês viram, né, gente, mais uma vez, carreira não é uma linha reta. Carreira são idas e vindas, são experiências que às vezes naquele momento você fala, não faz sentido isso aqui, mas lá na frente vai fazer sentido, vai conectar com algo. Vai né? conectar. E a conexão é importante também, né? Ela faz parte da carreira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir aqui.
Nós vamos ter muitos cortes nas redes sociais com as falas aqui da Caroline e até o nosso próximo encontro.